Descubra a linha do tempo divina de Jesus, revelações transformadoras da Aliança Sagrada. No terceiro ano de Joaquim, a Galileia fervilhava de sonhos messiânicos e expectativas. O povo ansiava por um libertador que restaurasse o reino de Israel, sufocado sob o domínio romano. Entre essas esperanças, crescia um jovem chamado Jesus de Nazaré. Ele era amado por sua família, crescia em sabedoria e em estatura, e, da mesma forma, encontrava favor diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Sua infância, circundada por ensinamentos e orações, moldava um caráter que desaguaria em uma missão extraordinária. Ao completar 30 anos, Jesus responde ao chamado que ecoava em seu ser. Era um dia marcado pelo calor do sol que lançava sombras longas nas margens do Rio Jordão. Ali, ele caminhava em direção a João Batista, a voz que clamava no deserto, o precursor de um novo pacto entre Deus e a humanidade. Quando Jesus se aproxima e é batizado, os céus se abrem e uma voz divina declara: Tu és o meu filho amado, em ti, me alegro muito. Mateus 3:17, NVI. Este evento não apenas identifica a missão de Jesus, mas marca o início de algo grandioso e aguardado há gerações. A nova aliança, que se teceria entre o Criador e sua criação, começava a ganhar forma. Jesus, depois desse momento glorioso, inicia seu ministério. Seus passos são guiados pelo Espírito, e em cada cidade e aldeia ele revela o amor do Pai através de milagres. Um dos mais memoráveis é a multiplicação dos pães e peixes, João 6:14, arq, onde, diante de uma multidão faminta, ele pega 5 pães e 2 peixes. À medida que os alimentos se multiplicam, os olhos da multidão brilham com esperança e lembranças das promessas cumpridas por Deus através de Moisés. Eles imaginam que, finalmente, a libertação estava se concretizando, pois Jesus convocava todos a recordar que a aliança de Deus nunca fora quebrada. Mas a ascensão da fama de Jesus não veio sem oposição. As autoridades religiosas, temendo a perda de seu poder, levantaram vozes de resistência. Jesus lamenta por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Mateus 23:37-39. Este amoroso desejo de reunir seu povo se torna um fardo para ele, que tinha em seu coração a esperança de um Israel restaurado. À medida que os dias se desenrolavam, desafios e questionamentos se acumulavam. Jesus, agora no ápice de sua jornada, enfrentou a cruz, Lucas 23:33-34, um ato de sacrifício que redefiniria a aliança. O sangue derramado na cruz não era o fim, mas um começo, uma nova porta aberta para a redenção da humanidade, unindo dor e esperança em sua essência. Após a gloriosa ressurreição, Mateus 28:5-6, NVI, a graça de Deus se irrompeu como nunca antes. Com a nova aliança estabelecida, Jesus envia seus discípulos a todas as nações, dando início a uma missão que ressoaria pela eternidade. Com o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo, Atos 2:1-4, arq, a linha do tempo divina se desenha com promessas e convites para que todos participem da obra redentora de Cristo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas o que vem a seguir? A jornada de Jesus apenas começava e as promessas do Pai ainda ecoam no coração da humanidade. Até que ponto você, ao lado de Jesus, está disposto a ir para participar da construção do reino? Essa pergunta permanece como um chamado, esperando por cada um de nós. Naqueles dias fervilhantes de expectativas e promessas, os discípulos de Jesus começaram a se perguntar sobre a natureza do reino que ele anunciava. Acostumados a ouvir sobre uma libertação política e a restauração de Israel, a mensagem do Rei dos Reis parecia desviar-se do que esperavam. Entre eles, Pedro,
sempre ousado e introspectivo, questionou: Mestre, restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Atos 1h06, KJV. Na resposta de Jesus, um mistério se desvelava: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai fixou por sua própria autoridade. Atos 1h07, NVI. Essa criação de uma expectativa nascida do desejo humano e não da revelação divina começava a cavar um buraco em seus corações. Enquanto Jesus explicava a natureza do reino, ele frequentemente se referia a parábolas. Ele falava de sementes que caíam à beira do caminho, e do joio que crescia entre o trigo. Mateus 13, 2.24-30. Furtivamente, os fariseus nas sombras escutavam com um semblante endurecido. A cada palavra que saía de seus lábios, seu desprezo e ciúme cresciam. Temos de silenciá-lo, sussurravam entre si. O que mais poderia esse homem fazer que já não tivéssemos presenciado? Mas eram incapazes de compreender que ele operava sob a soberania de Deus, e cada momento de sua missão cumpria as Escrituras e trazia vida onde havia morte. Um dia, enquanto caminhavam pelas aldeias de Cafarnaum, um cego de nascença clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10h47, NVI. A compaixão de Jesus ardeu em seu coração, e com um toque de suas mãos, o cego viu a luz pela primeira vez. As multidões vibraram com a transformação daquele homem, e muitos se perguntaram em seu íntimo: quem é este que até os cegos faz ver? Mateus 9:30-31. Esse questionamento de identidade reverberou não apenas nas pessoas, mas também nas esferas celestiais. Com o passar do tempo, Jesus compartilhou com os discípulos que sua missão iria além do que poderiam imaginar. Ele revelou que não apenas viriam tribulações, mas que também deveriam se preparar para serem os portadores desta nova aliança para o mundo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20h21, NVI, disse ele, deixando claro que a responsabilidade agora recaía sobre eles. E enquanto se preparavam para essa obra colossal, Jesus lhes deu um mandamento: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, NVI. Era um comando que unia a eternidade ao presente, um chamado divino que ecoaria nas gerações. Entretanto, a sombra da traição começava a se estender sobre o ministério de Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12, se sentia atraído pelas promessas materiais que os líderes religiosos ofereciam em troca de informações sobre o Mestre. O som das moedas tilintando em sua bolsa era uma sinfonia de sedução, e a pergunta que pendia no ar era: até onde Judas iria por valor terreno? A solução para o dilema de traição se escondia sob a superfície da aparente quietude, prometendo à história um desfecho dramático. Assim, enquanto os discípulos ponderavam sobre a missão que os aguardava, uma nuvem de incertezas pairava sobre Jesus. O desfecho da nova aliança estava em movimento, mas o preço a ser pago ainda permanecia um mistério. Onde isso os levaria? E o que Deus tramava nas sombras da história? A revelação ainda estava por vir, como um filho que aguarda a chegada do amanhecer, cheio de promessas e esperança. Os dias se tornavam cada vez mais intensos. Em cada passo que Jesus dava, as correntes do destino pareciam se entrelaçar mais firmemente. Os discípulos viviam a tensão palpável entre a revelação divina e as sombras da traição, como se cada palavra do Mestre fosse um fio tênue ligando-os ao propósito de Deus. Certa manhã, enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, Jesus reuniu os 12 em um lugar isolado e, com um olhar sério, disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Mateus 20h18, NVI. Aquela declaração cortou o coração dos discípulos. A visão que tinham de um reino glorioso agora parecia ameaçada pelo peso da traição e da dor. Pedro, em sua habitual impulsividade, interviu: de maneira nenhuma, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Mateus 16h22, NVI. Mas Jesus, com uma tristeza profunda em seus olhos, respondeu: Retira-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Mateus 16h23, NVI. As palavras foram como um raio em um céu tranquilo,
revelando as profundezas do coração humano, que muitas vezes se opõe aos caminhos divinos. No entanto, o plano de Deus estava se desenrolando à medida que Jesus falava sobre sua morte, e as coisas começavam a tomar forma. Ele continuou, alimentando os corações dos discípulos com esperança, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mateus 20:19, NVI. Somente alguns, no íntimo de seus espíritos, começaram a entrever a grandeza daquela promessa. O conceito de ressurreição começava a germinar como uma semente em solo fértil, mas suas mentes ainda estavam envoltas em confusão. Enquanto Jesus e os discípulos caminhavam, uma mulher se aproximou deles. Era Maria de Betânia, com um vaso de alabastro cheio de um perfume precioso. Com lágrimas nos olhos, ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Por que este desperdício? Murmuraram os discípulos, indignados com o valor daquele ato que poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mateus 26:8-9, NVI. Porém, a resposta de Jesus ecoou como um eco celestial. Deixai-a, ela fez uma boa ação para comigo. Mateus 26:10, NVI. Essa unção antecipava o que estava prestes a acontecer, proclamando de forma profética o sacrifício que ele estava disposto a fazer. O desenrolar dos eventos tornava-se cada vez mais dramático, e o fantasma de Judas pairava mais próximo. Ele, inflamado pela avareza, tinha secretamente ido até os sacerdotes para traí-lo, garantindo uma quantia em troca da sua entrega, 30 moedas de prata. A promessa de gratificação monetária o seduzia como uma sombra opressora, enquanto suas esperanças se desviavam do que a verdade poderia oferecer. Jesus, em sua sabedoria, sabia o que se passava em cada coração. No último encontro com seus discípulos, ele partiu o pão e os convidou a compartilhar do cálice na última ceia, revelando: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos." Mateus 26:28, NVI. Um mistério profundo envolvia palavras que, mesmo em meio à traição, traziam promessas de redenção. Assim, na tensão que crescente entre a traição de um e a esperança de muitos, uma pergunta ressoava nas mentes dos discípulos: até onde irá o amor de Jesus por nós? E, enquanto a sombra da cruz se tornava mais próxima, o plano de Deus estava prestes a se concretizar de forma que ninguém poderia prever. O desenrolar dos eventos não era apenas um sinal de angústia, mas também um testemunho da intenção soberana de Deus, cuja aliança estava prestes a revelar sua plenitude em meio à calamidade. O que acontecerá quando o Criador do Universo se encontrar face a face com a traição do amigo? O plano divino se aproxima do desenlace, e um mistério profundo aguarda a revelação. O que a cruz realmente significará para a humanidade perdida? Somente o tempo revelará a completude dessa gloriosa aliança. O dia estava em seu auge, o sol brilhava intensamente sobre Jerusalém, e as multitudes se preparavam para a Páscoa. As ruas estavam repletas de pessoas que chegavam de várias cidades, mas no coração dos discípulos, uma angústia crescente pairava como uma tempestade à espreita. Jesus, em sua inconfundível autoridade, sabia que os últimos momentos de sua missão na terra estavam se aproximando. Ao reunir os 12 mais uma vez, Jesus disse: "Verdadeiramente, vos digo que um de vós me trairá." Mateus 26:21, NVI. As palavras caíram sobre eles como um peso insuportável. Olhares confusos se cruzaram, pois a dúvida e o medo ecoavam em suas almas. Quem dentre eles seria capaz de tal ato? Convulsões permeavam a sala, e a atmosfera se tornava densa, quase palpável. Certa inquietude tomou conta de Judas. Ele, que estava prestes a entregar o Senhor por uma soma de dinheiro, começou a sentir uma guerra interna. A lembrança das palavras do Mestre e da bondade que havia experimentado ao seu lado começavam a atormentá-lo. Em meio a esse turbilhão, os outros discípulos começaram a questionar-se, um após o outro: "Sou eu, Senhor?" Mateus 26:22, NVI. Jesus, com um olhar que penetrava o coração, respondeu: "Aquele que come comigo o pão, esse me trairá." Mateus 26:2.23, NVI. O peso da traição flutuava em cada palavra. Com um gesto discreto, ele saiu da mesa, e Judas, acossado pela culpa e pelo desejo, saiu para executar seu traiçoeiro plano. A noite envolveu Jesus e seus discípulos em um manto de incerteza e desespero.
Enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar, a tensão começou a aumentar. Jesus orou no jardim do Getsemane, o suor dele como gotas de sangue, em sua angustiada súplica ao Pai. Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39, NVI. A luta interior de Jesus revelava o peso do sacrifício que se aproximava. Os discípulos, impotentes e agora também apavorados pelo que se aproximava, estavam adormecidos, incapazes de compreender a gravidade do que estava ocorrendo diante de seus olhos. A percepção de que o tempo da traição e da crucificação estava cercando-os como uma névoa escura começava a se concretizar. O próprio céu parecia tremer à espera do terrível desfecho. Então, a multidão liderada por Judas chegou, trazendo espadas e varas, prontos para prender o Filho do Homem. As palavras da profecia ressoavam em cada coração dos fiéis. Aquele que me entregou para vós é mais digno de pena. Mateus 26:2.24, NVI. Jesus, imperturbável, olhou para Judas e disse: Amigo, a que vieste? Mateus 26:50, NVI. Um confronto entre amor e traição se desenrolava. Naqueles momentos cruciais, o plano soberano de Deus se tornava claro. O sacrifício não seria apenas pela condenação de um traidor, mas pela salvação da humanidade inteira. As profecias se cumpririam de forma que muitos não poderiam compreender. À medida que a noite avançava e o destino se aproximava, uma nova pergunta emergia nas profundezas de cada alma presente: como a obediência de um só poderia redimir o mundo inteiro? E assim, os passos de Jesus avançavam para a cruz, onde um mistério ainda maior aguardava ser revelado, a verdadeira essência da redenção e o preço que seria pago por amor. A história de amor e sacrifício estava prestes a desvelar-se em toda a sua gloriosa profundidade. No silêncio sombrio do jardim do Getsemane, as sombras dançavam como uma premonição do que estava por vir. Jesus, já preso sob o peso da culpa da humanidade, preparava-se para enfrentar o tormento que a cruz lhe reservava. O coração de cada discípulo pulsava com confusão e medo, enquanto eles estavam sem saber do destino que aguardava o seu Senhor, ainda vagando em incertezas e perguntas desesperadas. Enquanto os soldados, liderados por Judas, avançavam, a estrondosa realidade do cumprimento das profecias começava a desvelar-se como um convite à reflexão sobre a aliança divina. Despertai, moço, pois já vem a hora de a noiva se separar do noivo. Ecoavam as vozes de ascetas do passado, lembrando da antiga aliança que prometia um redentor. Mas o entendimento ainda é vago para aqueles que apenas presenciam o evento de uma forma externa. Quando se aproximaram do mestre, Judas se adiantou, selando seu ato de traição com um beijo. A cena vibrava de uma ambiguidade profunda. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Lucas 22:48, NVI, perguntou Jesus, deixando a multidão em um silêncio tenso. O impacto do ato tornava-se mais do que um simples ato de traição, era uma demonstração da traição de um amado, um momento que ecoaria através dos séculos. Simultaneamente, Pedro, cada vez mais envolto em sua própria bravura, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Recuem! Jesus ordenou, com uma calma que cortava o ar como uma lâmina. Deixa-o assim, Pedro. Se alguém viver pela espada morrerá. Mateus 26:52, NVI. Naquele gesto de cura, Jesus tocou a orelha do homem caído, mostrando que sua missão não era de força, mas compaixão e amor. Com os discípulos dispersos, a escuridão começou a envolver Jerusalém, não apenas em luz, mas também em uma solidão que ecoava pelo cosmos. Se os homens mudam, eu não mudarei, o Senhor havia declarado e, agora, a incerteza pairava como uma sombra sobre os que o seguiam. Você poderia sentir o peso do desespero, e, no entanto, havia algo de tão sublime em sua disposição. Enquanto a multidão levava Jesus, o relacionamento estava em crise, não apenas entre o Mestre e seus amigos, mas entre a humanidade e seu Criador. Mas, ai de mim! Tens que sofrer em vão, Senhor! Parecia o clamor escondido de cada coração desencadeado. Mas ninguém havia entendido que o sofrimento prefigurava a dor redentora que traria liberdade aos cativos.
Enquanto as luzes da cidade brilhavam inócuas na escuridão, o céu tornava-se um testemunho silencioso do sacrifício iminente. As estrelas pareciam observar com um olhar triste a cena, como se a própria criação estivesse em agonia. Os discípulos, em sua impotência, observavam como a noite se tornava um eco de solidão. E, num canto, Pedro se retirou, sentado à distância e aninhando suas memórias enquanto lembrava das palavras do Senhor sobre a negação. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26:34, NVI. Nessas horas sombrias, a luta espiritual tornava-se intensa, revelando que mesmo os mais próximos do Senhor estavam sendo testados. Deus estava tecendo um plano que, mais uma vez, nasceria da dor, esperando um futuro de glória. Enquanto Jesus se retirava para o julgamento, o universo aguardava silenciosamente, e uma nova pergunta emergia nas profundezas da noite: o sacrifício do justo será suficiente para redimir aqueles que caíram na desobediência? A resposta estava prestes a se manifestar no silêncio da crucifixão, mas um mistério ainda mais profundo seguia. O plano soberano de Deus se desdobraria em um ato de amor que transcenderia o tempo e a compreensão. O que estava por vir revelaria que cada lágrima, cada grito e cada momento de dor seriam parte de uma tapeçaria divinamente ornada, moldando não apenas o destino de alguns, mas de toda a humanidade. No pátio escuro do sumo sacerdote Caifás, a tensão se tornava palpável. Os olhares se cruzavam com desconfiança, os que levaram Jesus estavam agora a uma distância segura, prontos para o que quer que o tribunal decidisse. O sangue clamava do chão, um presságio do que estava prestes a acontecer. Enquanto o mestre era conduzido dentro do palácio, os discípulos permaneciam à margem, divididos entre o desejo de lutar e o medo de serem apanhados. Pedro, temendo pela própria vida, se mesclava entre os servos, tentando ouvir as vozes vindas de dentro. Ele se lembrava das palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24, NVI. Como poderia, agora, negar o Senhor, ao mesmo tempo que sua própria proteção o impelia ao silêncio? O julgamento começou, e as palavras de acusação ecoavam como flechas. Este homem afirmava ser o Filho de Deus, os falsos testemunhos ressoavam. Mas Jesus permanecia em silêncio, representando não apenas um homem inocente, mas a própria misericórdia. A lembrança de Isaías se fez viva: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías 53:7, NVI. A resistência de Jesus diante de tudo aquilo era um testemunho da força que vinha de um propósito divino. Em meio a esse tormento, Pedro se encontrava à porta, aquecendo-se ao fogo dos servos, quando uma jovem o reconheceu. Você também estava com Jesus, o Galileu. Sua voz, aguda como a lâmina, cortou Pedro, fazendo seu coração tremer. Ele negou, dizendo: não sei do que falas. Mateus 26:70, NVI. A luta entre a verdade do cônjuge e a proteção pessoal estava em chamas, e, no seu íntimo, Pedro sabia que havia entrado na profunda armadilha da mentira. Enquanto isso, Jesus continuava a ser interrogado. Um a um, os líderes religiosos o acusavam, e o povo olhava com temor e dúvida, incapaz de decidir entre a verdade e a mentira que dançavam diante deles. As profecias de um Messias se entrelaçaram com as ações do homem que se dizia ser o ungido. As dúvidas começavam a se entrelaçar nos corações, e a lembrança de que era preciso que o Cristo sofresse estas coisas, e que entrasse na sua glória, Lucas 24:26, NVI, ecoava em cada coração que sentia o peso do que estava por vir. Assim que a terceira negação escapou dos lábios de Pedro, um galo cantou ao longe. O som cortou o ar como um grito de alerta. Nesse momento, os olhos de Jesus se encontraram com os de Pedro. Não uma expressão de desprezo, mas uma de compaixão e tristeza. O reconhecimento do amor, mesmo na negação, começou a rasgar o coração de Pedro e este saiu para chorar amargamente. Mateus 26:75, NVI. No calor do julgamento, os líderes procuravam uma resposta final, clamando por crucificação em voz alta. A multidão, em um frenesi, exigiu a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Mas naquela atmosfera de clamor e raiva, as promessas de Deus continuavam a se desvelar. Como Isaías predissera,
ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4, NVI. À medida que a manhã surgia e o sol rompendo as nuvens se tornava testemunha, fora decretado que Jesus seria crucificado. O universo se preparava para o ato mais sublime de redenção, a linha do tempo da justiça e da graça se entrelaçava na cruz. Mas, antes que o sacrifício fosse consumado, outro mistério se revelaria. O que será do mundo, quando a terra tremer e o véu se rasgar? O plano soberano de Deus, já em ação, aguardava o momento para manifestar sua glória incomensurável na cruz. Enquanto o sol apontava seu fulgor matinal, o cenário jazia envolto em um manto de desespero e agitação. A multidão, como um mar revolto, clamava pela condenação. As vozes se elevavam, misturando-se em um clamor frenético: Barrabás, o ladrão, era preferido àquele que fizera milagres. A palavra crucifíquio ressoava no ar, um eco de uma decisão que, aos olhos humanos, parecia final. Jesus, amarrado e tratado como um criminoso, seguia silenciosamente em direção ao Gólgota. Seu olhar, embora sereno, carregava a profundidade de um amor que transcendia as fraquezas humanas. Darte, um soldado romano, sentiu um estremecimento ao olhar em seus olhos, e, incompreensivelmente, reconheceu algo divino naqueles momentos de profunda angústia. Os flashes das profecias ecoavam em sua mente: Eis o meu servo, a quem sustento, Isaías 42:1, NVI, mas ele ainda não conseguia entender. Enquanto isso, Pedro, se afastando do tumulto, se via atormentado pelo peso do arrependimento. A sombra de sua negação pairava sobre ele como um fardo insuportável. Ele caminhou, perdido em pensamentos, e sua alma buscava a presença de Jesus. Uma vez mais, recordou a advertência do Mestre: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Mateus 26:34, NVI. A dor de suas palavras se transformará em realidade, e as lágrimas escorriam por seu rosto, clamando pela misericórdia divina. Enquanto os passos de Jesus se aproximavam do lugar de execução, o céu começou a se obscurecer. Uma nuvem pesada, escura, surgiu repentinamente, como se o próprio universo estivesse em lamento. O som das ondas do mar e a brisa suave se calaram, e um profundo silêncio tomava conta da multidão assustada. Mesmo os soldados sentiram uma inquietação inexplicável, pois o peso do momento reverberava nas profundezas de suas almas. Aqueles que estavam ao redor olhavam em confusão. Por que esta escuridão? Perquiriam um dentre eles. E alguém sussurrou: isto não era um sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. Mas mais além, uma voz se ergueu: ele não pode ser o verdadeiro Messias, se está sendo condenado. O desapontamento reverberou entre os discípulos e autoridades, que ainda não conseguiam ver a glória escondida no sofrimento. A cruz, um símbolo de dor e desgraça, foi erguida por mãos profanas. Os cravos que investiam a carne de Jesus ecoavam em todo o cosmos, e a terra estremecia sob o peso do pecado da humanidade. Ao mesmo tempo, no céu, o plano eterno de Deus começava a tomar forma. Jesus, em sua agonia, proferiu: está consumado. João 19:30, NVI. Mas aqueles que estavam sob a sombra do desespero não compreendiam que, em sua morte, a vida estava prestes a reinar. A multidão, sentindo a intensidade do evento, ficou em um silêncio tenso. Alguns começaram a se afastar, seus corações pesados pela culpa não reconhecida. Ali, a presença do sobrenatural se fazia sentir, e os olhos da história estavam grudados na figura agonizante na cruz. E, em um momento angustiante, o véu do templo, símbolo de separação entre Deus e o homem, rasgou-se de alto a baixo, Mateus 27:51, NVI. Esse ato, embora invisível à maioria, anunciava um novo caminho, um novo pacto. O que parecia ser um final nadava em um mar de tranqueiras humanas, começava a revelar a maravilhosa luz da redenção. Quando a terra tremer e os homens se voltarem de suas negações, quem responderá ao chamado do Messias? Ecoava nos céus. Jesus, em seu último suspiro, anunciava a verdadeira boa nova: a aliança da graça estava nascia. E assim, a pergunta pairou no ar: quem poderá conter as ondas do arrependimento e reconhecer a salvação provisa? O plano soberano de Deus caminhava em direção à sua magnífica revelação final,
e a história se preparava para mudar para sempre. Enquanto a luz começava a desaparecer no horizonte, uma profunda inquietação dominava o coração da humanidade. Os ventos sussurravam segredos, e a terra se contorcia sob a carga do acontecimento mais grandioso já registrado. O céu, manchado pelo sangue inocente, parecia aguardar uma resposta. O clamor da multidão ecoava em sinfonia com uma dor que ultrapassava a mera condenação de um homem. Diante da cruz, onde Jesus suplicava ao Pai por perdão aos que o maltratavam, Pedro se escondia na sombra do medo. Ele pensava em como, ao longo de sua jornada com o Mestre, sempre havia sido impulsivo, mas, naquele momento, sentia-se impotente. Ao ver todo o sofrimento, as palavras de Jesus: "Quem me ama, guarda os meus mandamentos", João 14:15, NVI, retumbavam em sua alma como um eco que não poderia silenciar. As mulheres, corajosos em Heartbroken, observavam à distância. Maria, a mãe do Senhor, besou um último olhar de amor ao seu filho antes que o fim se aproximasse. O coração dela se despedaçava, e uma profecia angustiante de Simeão ressoava em sua mente: "Uma espada transpassará a sua própria alma", Lucas 2:35, NVI. Mas por trás daquela dor insuportável, havia uma esperança incipiente que começava a atravessar o véu dos tempos. Os soldados, ao redor da cruz, lançavam dados para decidir quem ficaria com a túnica de Jesus, sem perceberem a profundidade do momento em que estavam imersos. Dividiram entre si as roupas, conforme as Escrituras haviam predito, Salmos 22:18, NVI. A cegueira da incredulidade os impedia de vislumbrar o significado sublime do que se desenrolava diante deles. Então, a voz veio do alto: meu Deus, por que me desamparaste?" Mateus 27:46, NVI. As palavras de Jesus penetraram a escuridão, e, ao ouvir isso, aqueles que testemunhavam estavam paralisados. Uns questionavam se Eli, o profeta, lhe responderia, enquanto outros murmuravam sobre sua aparente derrota. Um dos criminosos, crucificado ao lado de Jesus, olhou para o Salvador e, em meio ao seu próprio sofrimento, reconheceu a inocência do Filho de Deus. Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, implorou, Lucas 23:42, NVI. O entendimento do ladrão, mesmo em sua agonia, trouxe uma resposta sobrenatural: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso", Lucas 23:43, NVI. Nesse instante, a morte foi desafiada, e o horizonte da redenção se abriu. A terra tremia, e a confusão se instalava. O centurião que supervisionava a crucificação, diante de tanta escuridão e por tudo que observou, exclamou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Mateus 27:54, NVI. Suas palavras, um testemunho de fé emergente, ressoaram como uma declaração de triunfo sobre a incredulidade. No templo, todos sentiam a agonia e a expectativa. No exato momento em que Jesus entregou o Espírito, um novo tempo se aposentava nas promessas de Deus. Quando o véu se rasgou, já não havia barreiras. A câmara do céu estava aberta e um novo caminho, coberto pelo sacrifício supremo, aguardava ser compreendido. O povo ainda duvidava, enquanto as trevas cobriam a terra. Mas o plano divino não terminava ali. Mas, quando tudo parecia perdido, como poderia o Senhor agir em favor da sua promessa? Ecoava no coração dos fiéis. E assim, a pergunta pairava mais uma vez no ar: quem poderá compreendê-lo em seu sofrimento redentor? Tudo continuava a apontar para a gloriosa revelação que estava prestes a despontar. O plano soberano de Deus, em sua plenitude, aguardava na penumbra da vitória crucificada, prestes a desabrochar em promessas eternas que transformariam a humanidade para sempre. Enquanto a escuridão se aprofundava sobre a terra, o lamento dos presentes se misturava ao silêncio do céu, criando um ambiente de profundo desespero. As sombras dançavam enquanto o sol se retirava, como se a própria criação estivesse em lamento pela morte do justo. O ar estava pesado, e uma tristeza incomum envolvia a cena, como se o mundo inteiro estivesse em agonia. Dentre a multidão assustada, as mulheres, destemidamente, aproximaram-se da cruz. Joana e Maria Madalena, com os corações quebrantados, choravam em uníssono.
Uma estranha força parecia puxar seus passos àquele lugar de dor. Elas sabiam que estavam ali para cumprir uma última promessa, ungir o corpo do Salvador com óleos preciosos, mesmo em meio ao desespero. O peso do luto as impelia, mas uma centelha de esperança ainda se acendia em seus corações. Maria, a mãe de Jesus, em sua dor aguda, sussurrou uma oração silenciosa. Lembrava-se das palavras angustiantes de seu filho, mas também das profecias que falaram de um futuro glorioso. Eis que aprovei a minha aliança com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10, NVI. A promessa de redenção balançava entre seu desespero e a certeza de que a história não terminaria ali. Enquanto isso, a terra estava em convulsão. Tremores ressoavam sob os pés dos que observavam, e muitos temiam que o fim estivesse próximo. Marcos, um dos discípulos, observava a cena com um coração angustiado. Sua mente repassava as lições que havia aprendido, agora tão distantes. Mas eu vi o que ele fez, pensava ele, recordando os milagres e as palavras de amor que haviam ressoado em sua vida. Assim como Elias desafiou os profetas de Baal, agora, Jesus parecia desafiado pela própria morte. Em cima da cruz, Jesus entregava seu último suspiro. Está consumado. João 19:30, NVI, bradou, ecoando como um grito de triunfo a criação antes de ceder ao sofrimento. As palavras quebraram o véu da incredulidade. O momento foi palpável, e aqueles que temiam experimentavam um tremor espiritual. Algo monumental estava se desenrolando, um mistério revelado sob a sombra da cruz. Num instante, o centurião que presidia a execução atendeu o seu clamor. Estava perdido em reflexão, e tudo o que sabia como realidade se reviu naquela fraqueza do Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Marcos 15:39, NVI, sua voz retumbou, e algo mudou em seu coração. O Senhor estava fazendo algo novo, até mesmo naquela hora sombria. Naquele exato momento, muitos saíram de suas tumbas, e a vida ressuscitada ardia na cidade. O eco da profecia tinha a sua respiração de vida. O que antes era um sinal de derrota tornará-se um ato de divina vitória. Enquanto o céu se escurecia, o chão dela se tornava palco da ousadia divina em surpreender a humanidade. Mas o que aconteceria agora? Os seguidores de Jesus estavam temerosos, escondidos nas sombras, perplexos com o que haviam testemunhado. No profundo silêncio da noite, uma nova angústia os envolvia. Como poderiam seguir adiante após um evento tão devastador? Dúvidas e temores arremessavam-se como ondas sobre eles. Porém, mesmo em meio à dúvida, algo maior estava em movimento. À noite, os agentes do sacerdócio tramavam criar um selo para a tumba, temendo aquilo que ainda não compreendiam. O plano soberano de Deus não havia cessado. A próxima manhã traria um aviso de que a morte não tinha poder. Estás disposto a acreditar no acaso ou na providência divina que se cumpre nas Escrituras? Uma pergunta reverberava entre os discípulos. Assim, em meio ao caos e à tragédia, a sombra do terceiro dia já se preparava para revelar os segredos eternos de Deus. O desenlace estava prestes a acontecer, e as testemunhas ficariam em profunda expectativa. O que será que Deus libertará de sua promessa nas horas que estão por vir? Um mistério que clamava por uma resposta divina. No amanhecer do terceiro dia, a terra, embora ainda silenciosa, parecia segredar promessas de renovação. As mulheres, corajosas em sua devoção, dirigiam-se ao sepulcro com corações agitados, carregando aromas e especiarias, ansiosas para honrar os restos do seu mestre. A expectativa de encontrar o corpo de Jesus, preso na morte, pesava sobre elas. No entanto, um mistério divino estava se preparando para ser revelado. Enquanto seguiam, o sol despontava no horizonte, lançando sua luz dourada sobre Jerusalém. O céu, marcado por tons vibrantes, parecia ter um gosto fresco de esperança que contrastava com a noite de dor que havia se estabelecido. Maria Madalena, à frente de todas, sussurrava uma oração silenciosa, como se tentando amenizar a perda e a tristeza que a acompanhava. Quem removerá a pedra da entrada da tumba? Pensava, angustiada. Quando chegaram ao sepulcro, um grande alvoroço se abateu sobre elas. A pedra que selava a entrada havia sido removida.
As mulheres trocaram olhares de espanto e temor, e com passos hesitantes, adentraram o túmulo, apenas para encontrar um anjo radiante, vestindo um manto branco resplandecente. Sua presença iluminou a escuridão daquele lugar de morte, e seu olhar transbordava serenidade. Não temais, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o puseram. Mateus 28, 5, 6, NVI. As palavras do anjo reverberaram em seus corações como uma nova vida. A incredulidade começou a se dissolver em um clamor de alegria. Ele não estava mais morto. O Cristo, o Messias, cumprirá o que era maior que a própria morte. O que antes parecia ser um cruel término agora transparecia como um glorioso novo começo, um cumprimento das promessas escriturais que haviam sido profetizadas. Qualquer vestígio de dúvida começou a ser consumido pelo fogo da crença. As mulheres correram para contar aos discípulos sobre o milagre. Um símbolo de esperança e renovação estava pressentido, e a ressurreição não era meramente um ato de vitória, mas a inauguração da nova aliança que Deus sempre havia planejado. Entretanto, enquanto o sol ascendia, um sussurro de desconfiança ainda pairava entre os homens que haviam seguido Jesus. Bolhas de medo e confusão começaram a surgir. Os discípulos estavam em um estado de incerteza, uma mescla de tristeza pela perda e perplexidade pela ressurreição prometida. Pedro, que ainda carregava o peso de sua negação, lutava para compreender a grandiosidade do que havia acontecido. Estava ali, convidado a participar de uma obra que estava além de sua capacidade de visão. Aquelas palavras intensas e reverberantes das mulheres, ele ressuscitou, trouxeram ao grupo um mix de esperança e assombro. Enquanto os discípulos se reuniam, o medo ainda dominava o coração daqueles que temiam ser apanhados e perseguidos, envolvidos pela incerteza do que o futuro lhes reservaria. No entanto, em meio a isso, Jesus, em sua suprema misericórdia, tinha um plano que seria mais evidente do que nunca. Com um desejo ardente de restaurar e confortar, ele apareceu em meio aos seus seguidores. Paz seja convosco. João 20h19, NVI, disse ele, enquanto entrava nas portas trancadas. Seus olhos resplandecentes traziam uma paz que nenhum entendimento humano poderia oferecer. Os discípulos, atônitos, não podiam acreditar no que viam. Era o Senhor, o mesmo que foi crucificado, agora vivo em toda a sua glória. E na intimidade do mesmo momento, havia algo a ser revelado. As palavras de Jesus continuaram a ecoar, como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20h21, NVI. A nova missão estava clara. Agora, os discípulos eram chamados a levar a mensagem da ressurreição, da nova vida e da aliança renovada, a todos os povos. O plano soberano de Deus estava agora em plena execução, não apenas na ressurreição de Jesus, mas na transformação dos corações de homens e mulheres que seriam enviados como mensageiros de esperança ao mundo. Pedro, antes temeroso e confuso, agora olhava para o futuro com um novo propósito à luz da verdade revelada. A interrogação do que significaria a ressurreição assomava no ar, mas a certeza do amor divino abria portas que jamais imaginariam. E assim, enquanto a luz do novo dia brilhava sobre eles, um resplendor de esperança começava a emergir. O que será que essa nova aliança significaria para todos que buscassem e ansiassem pela verdade? O tempo revelaria a importância da ressurreição na história da humanidade e o impacto que isso teria sobre a eternidade. Um mistério maravilhoso aguardava ser completamente desvelado na plenitude do plano de Deus em Cristo.